Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui de novo, mais uma semana, trazendo mais um episódio do nosso Groomer Co., nosso podcast voltado para você que é do mercado pet, que é groomer, empreendedor. E hoje a gente está trazendo uma pessoa muito especial, como sempre, porque eu estou rodeada de pessoas especiais. E isso faz muita diferença na minha vida e eu quero que faça a diferença na sua vida também. Eu estou trazendo um convidado muito importante hoje, um amigo, uma pessoa muito importante para o nosso universo pet e que tem uma história de vida maravilhosa, tanto pessoal quanto empresarial. E vamos dividir um pouco aqui desse conteúdo maravilhoso do meu querido Alexander da Omega Pet. Bem-vindo, meu amigo. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Até quando você me mandou a mensagem, eu falei, ô louco. É. Eu? Tem certeza que você está me convidando? Não, eu quero agradecer pelo convite, né? Agradecer pela oportunidade de estar contando um pouquinho da nossa história. Isso aí. Eu que agradeço a parceria, a amizade, né? E assim, sempre, né? nas histórias das pessoas a gente encontra muitas curas, né? E o Ale tem uma história muito, muito maravilhosa de vida mesmo. E eu já fiquei horas, assim, escutando ele me contar algumas coisas e eu acho que vai ser muito relevante. O Ale é fundador da Omega Pet, CEO da Omega Pet, que é uma empresa de máquinas de secar. Agora tem canil também, tem banheira, né? Tá expandindo a linha, né? Tem 4 filhos, 3 netos, 51 anos de idade, tá inteiraço, ó. Super conservado. E é um cara que eu vejo assim que cuida muito de todos os pilares da vida dele. E eu quero começar falando sobre isso, né? Você tem uma empresa, você trabalha com a sua mulher, com as suas filhas. Como você administra tudo isso? Como é que você chegou, né, nesse equilíbrio que eu vejo que você, Angelina, tem e com as suas filhas lá? É um astral legal? Como é que é isso aí? Hoje a nossa empresa, hoje a Omega Pet, é uma empresa extremamente familiar, né? A gente já está há 12 para 13 anos no mercado. Legal. Né? Mas como você falou, né? Para chegar até aqui, algumas pedras rolaram, alguns tropeços, tombos, erguidas, né? Tiveram nesse meio do caminho aí. E como todo mundo, né? Com 51 anos a gente vai aprendendo. Demorou um pouquinho para cair a ficha, mas quando caiu o negócio engrenou daí, né? Eu sempre brinco, né? Que o meu nome era trabalho, e o sobrenome era extra. Então, eu nunca tive preguiça de encarar o batente, né? Mas a gente, às vezes, dá algumas cabeçadas na vida. E a gente demora um pouquinho para se achar. Quem não sabe, eu era cabeleireiro, né? Eu já te contei isso. Vamos lá. Muito legal essa história. Era cabeleireiro. E eu vim de uma família, né, de cabeleireiros, né? Minha avó era cabeleireira e meu pai. E a gente começou nessa área. E chegou uma altura do campeonato lá que, tipo, a gente... eu fui para uma outra área, se desviei um pouco de salão. E acabei voltando depois de alguns anos, né? Tive que me quebrei 3 vezes, já me ergui 3 vezes na minha vida. Você quebrou 3 vezes financeiramente falando? 3 vezes, me quebrar de contar as moedinhas para comprar o pão e um ovo, assim, para chegar, quebrar mesmo, né? Hoje, graças a Deus, a Ômega está tá indo bem, tá indo bem onde ela está, mas demorou bastante para a gente chegar até onde chegou, né? Para entender, né? Porque eu acho que o grande segredo da vida é a gente entender o que Deus destinou para nós. Acho que todo mundo tem uma qualidade, tem um dom, né? Mas a gente demora um pouquinho para entender esse dom. Acho que cada ser humano aqui nesse planeta tem o porquê de existir. E às vezes a gente fica insistindo naquilo que não é. Eu me recordo quando eu era cabeleireiro, eu dava curso. Eu vejo hoje os groomers aí palestrando e tal. E eu acho bacana isso, eu me enxergo, né? Dentro da área humana, né? Como é hoje dentro da área pet. E uma coisa que eu sempre falava, que a pessoa tem que descobrir, ela tem que fazer aquilo que ela gosta. O dinheiro depois é uma consequência. E hoje a gente vive num mundo que a gente tem que correr sempre, primeiro, buscando dinheiro e depois ver se a gente gosta daquilo. E acho que isso é errado, né? A gente tem que se encontrar. E quando a gente se encontra e faz aquilo que a gente gosta, e o principal, colocando sempre Deus em primeiro lugar. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que sigo um princípio cristão há alguns anos. Fazem, acho que uns 12, 13 anos da minha vida, que eu comecei a seguir esse princípio, vi que foi uma virada de chave na minha vida. E daí, quem sabe... Um princípio ou... Não, eu sempre digo que a gente tem 3 pilares, né, que a gente tem que ter assim na nossa vida. Cuidar da nossa mente, cuidar da nossa fé e do nosso corpo. Sim. Isso eu escutei aquele pastor, o Cláudio Duarte, ele falou isso aí, e eu peguei isso para mim, né? E faz sentido, na verdade eu já cuidava disso sem saber. Sem saber. Né? Quando deu essa virada, a gente começou a entender isso aí. Então você tem que ter a tua mente bem equilibrada, pensar só em coisas boas, que eu acredito que isso atrai
O universo tem uma energia que, quando você mesmo falou no início ali, a gente acaba atraindo essa energia das pessoas, né? E acaba vindo pessoas positivas para a tua vida e o teu negócio começa a andar de uma forma bem diferente do que aquela pessoa pessimista, né? Eu detesto pessoas pessimistas. Eu também. Não me afastam, né? Já faz alguns anos que, graças a Deus, a gente tem sempre esse ciclo de amigos, de parceiros, tanto na área profissional como na área pessoal, pessoas que pensam da mesma forma, né? Acho que isso que é o bacana. Ô, Ale, e hoje você acha que você entendeu o que Deus quer pra você? Olha, você conseguiria definir 100% acho que nunca a gente vai entender, mas você né? consegue definir, assim, o porquê que você levanta todo dia? Sim, claro, e fala com certeza. Olha, puxando hoje, porque eu faço hoje, né? Antes eu era cabeleireiro e eu via, assim, a alegria que eu trazia para as mulheres quando eu fazia uma transformação no cabelo dela, no visual. Você está mexendo com a autoestima da pessoa. Nossa, é maravilhoso, gente. Então, isso não tinha preço, né? Você sabe. Eu observo muito em você, Sim, né? toda vez que ele me vê, ele fala, você fez isso, tá assim, tá bonito. Tá. Então, e hoje, vindo para a área pet, a gente vê, às vezes, alguns relatos dos nossos clientes, né? E a Angelina, ela sempre me mostra, faz questão de me mostrar. Eu não cuido muito dessa parte comercial, mas ela sempre me traz isso. As declarações dos nossos clientes, né? Elogiando os nossos equipamentos, vendo. Então, tudo tem um porquê, né? A Ômega, ela não está só para ganhar dinheiro. Claro que isso faz parte de todo empresário. Mas e o benefício que a gente traz para essas pessoas com os nossos equipamentos, com aquilo que a gente traz? Então, eu acho que hoje a minha missão é essa. Pode ser que daqui a pouco, sempre digo, hoje eu estou empresário. Legal. Pode ser que daqui a pouco eu não esteja mais. Isso vai ser da vontade de Deus, né? Então, a pessoa é muito dizer que eu sou, né? Acho que isso é um pouco soberbo, né? Eu sou tal coisa, eu estou. Então, estou eu sempre falo também, eu estou o CEO, mas é isso. Né? E você tem facilidade de adaptação com mudança? Você é curitibano? Você sempre morou lá? Eu sou gaúcho, na verdade. Você nasceu onde? Sou de Porto Alegre. Que legal. Só que eu fui para Curitiba com 3 anos de idade. Eu tenho grandes amigos em Porto Alegre. Eu não tenho nem sotaque mais de gaúcho. E então eu fui para Curitiba com 3 anos de idade, com meus pais. Meu pai ele começou lá em Curitiba com um salão, né? E daí que eu herdei essa área de cabeleireiro. Tá. Mas eu sempre fui, desde criança, muito curioso, né? Sempre tive facilidade. A curiosidade acho que é algo que desperta assim nas pessoas o interesse de você novos conhecimentos, avançar, exatamente, né? Acho que desde a história da humanidade a curiosidade que começa tudo, né? E eu tenho uma facilidade muito grande, assim, aprender as coisas. Eu era meio preguiçoso para estudar. Eu não gosto de ficar lendo isso. Sempre fui meio preguiçoso. Mas eu tenho facilidade, como eu sou muito bom observador. A Ômega nasceu eu observando o que já existia no mercado. Cara, terceiro podcast que a gente está falando disso. De você olhar e modelar, né? E olhar o que funciona e aplicar. Você tem que entender a necessidade, o que as pessoas estão precisando, ver o que já existe e o que você pode fazer de melhor, de diferente. Senão você vai ser mais um. Claro. Você não pode ser mais um no mercado, porque aí a concorrência é grande, né? Então, eu sempre gostei de observar e ver o que eu posso melhorar, o que eu posso aperfeiçoar naquilo ali. Eu sempre brinco, né, que meu conhecimento de engenharia, eu sei a cor do teu cabelo, a tonalidade que tá seu cabelo. Eu sou cabeleireiro, eu não tenho formação de engenharia nenhuma, né? Eu brinco com isso, mas eu sou muito curioso, né? Até meus amigos, os mais antigos, vão saber do que eu tô falando, hein? Você acha que não lembra, né? Você é nova, né? Do MacGyver, lembra do MacGyver, lá do seriado do MacGyver? Eles me apelidavam sempre de MacGyver, porque eu sempre dava um jeitinho de arrumar alguma coisa, consertar e fazer. Então... hoje eu tenho a sua idade, eu acho, quando você começou a Ômega. Eu tenho 37. Não, a Ômega começou há 12, 13 anos. Então, 38, né? Você não tem 50? Sim. 39, você devia ter 39. Sim, agora entendi, tá certo. Entendeu? Olha, e me fala um pouquinho aí dos seus filhos, eles estão trabalhando com você os 3, né? Você tem um filho falecido. Isso, fazem 1 ano e meio, mais ou menos, que Deus... Ele teve essa passagem, né? Eu não gosto de dizer que ele faleceu, que ele morreu. Ele passou, né? De um lado. Foi uma experiência muito forte que eu tive com Deus nesse período. Que daria outro podcast para te falar só disso. Verdade, nem quero falar, gente. Não, nem quero falar, não. Quero falar, mas a gente vai falar muito superficialmente. Isso, porque eu posso dizer que eu tive uma experiência muito forte com Deus no falecimento, na passagem do meu filho, né? Mas só para contextualizar, ele tem um filho que, né, já fez a passagem, que tinha uma doença degenerativa, né? E viveu quantos anos? Muitos anos, né? A expectativa de vida dele era de 18 a 26. E ele viveu? 22 anos. 22 anos. Tá?
E o Ale sempre cuidou dele. Isso, graças a Deus, sempre tive ali junto. O que eu pude fazer como pai, a gente fez. Que legal. A gente sempre acha que fez pouco, né? Mas a gente tenta Mas fazer. é o mal de mãe e pai, né? Aí voltando. Você tem 3 filhas. Três filhos, né? Agora tem o Júnior, que é o mais velho, que tá com 30 anos. O Júnior, tá. Que é groomer, tem o pet dele, né? Ele é da área pet também. E tem minhas 2 filhas, o meu nenenzinho, que tem 23 anos, e a Amanda, que tá com 26, que tem uma filhinha, a minha netinha, a Lívia, né? Gracinha. O Júnior tem 2 filhos também, que são os mais velhos, o Arthur e a Lara. Então, tenho 3 netos e 3 filhas aí. As 2 trabalham com a gente na empresa. E o Júnior tem um negócio dele que também é ligado, sempre tá dando um apoio pra gente. Junto, né? Eu sempre, quando tenho alguma dúvida, eu pergunto pra ele, né, e tal. Ele sempre dá um suporte dentro dessa... mentoria também, até pra fazer os produtos, né? Exatamente. Sempre. Eu digo assim que a Ômega cresceu durante esses 12 anos, entendendo a necessidade dos nossos clientes. E a gente vai sempre aperfeiçoando. Às vezes é um detalhezinho aqui, um detalhe ali que a gente vai melhorando. A gente sempre busca escutar o feedback dos clientes, né? Porque a gente não consegue agradar a todos, mas a gente tenta filtrar o que a gente pode colocar de melhor. Eu imagino que com você é a mesma coisa também, né? Nessa parte de desenvolvimento aí, né? Então, eu sempre busco inovar, mas uma inovação que funcione, né? Sim. Que funcione. Não adianta fazer umas doideiras também que não tem utilidade nenhuma, né? Exatamente. O Ale, então agora sim, vamos falar do Ale. O Ale, todo mundo olha o Ale sempre bem arrumado em todas as feiras, tal. Trabalha muito, né? Trabalha muito ainda hoje, Olha, mesmo com 12 anos da eu vou dizer que Ômega. hoje eu tô até um pouquinho mais desacelerado. Mas isso que eu queria saber, você já conseguiu estabilizar um pouco Não esse que eu ritmo? tenha, eu penso assim, eu sei que a Ômega ainda tem muito que crescer. Tem muito. O mercado pet é um mercado enorme, né? A gente está engatinhando ainda perto dos gigantes que tem hoje dentro do mercado pet, mas a gente está ganhando o nosso espaço, a gente está conquistando o nosso espaço, né? Com os nossos produtos, com a nossa qualidade, enfim. Hoje eu tenho uma rotina de vida que eu agradeço a Deus. Eu também agradeço a minha, acho tão legal isso. Eu tenho uma rotina que eu agradeço a Deus, né? Na pandemia, a gente acabou montando uma academia em casa, então pela manhã eu treino, daí a gente mora numa chácara, né? Para quem não sabe, a Ômega Pet, hoje ela está situada, a nossa fábrica, e nós moramos numa chácara na região metropolitana ali, Colombo, é uma área rural. E eu adoro morar lá. Né? E aí você acorda, treina em casa, trabalha em casa, tudo em casa. Até às 9 horas, mais ou menos, a gente treina. Tem dias que a gente treina um pouco mais cedo, um pouco mais tarde. Mas, em média, esse horário, 9 horas. Vai ver 100 anos. Amém. Né? Com saúde, o que eu sempre digo, né? Né? Se a gente tiver saúde, isso é o que importa, né? Legal. Bem, né? Olha, e a Ômega está em praticamente todos os eventos do mercado, né? É uma estratégia momentânea. Quais são os próximos passos aí da Ômega, né? Eu acho assim, a gente dentro desse mercado, a gente tem que estar do lado dos nossos parceiros, como a gente está aqui. E os nossos parceiros também são os nossos groomers, são todos os eventos que ocorrem dentro da área pet. Claro que em todos a gente não consegue estar, né? Mas nos principais, os mais relevantes, a gente sempre está. Eu estou com um projeto novo já há algum tempo, onde a gente tem apoiado os pequenos eventos, não só as feiras grandes. Aquele serviço, aquele trabalho de formiguinha. Né? Porque eu acho que a gente estar presente no evento, as pessoas não só ver a gente pelos vídeos, pelos posts que a gente faz, ou escutar a gente falando do equipamento, mas você pessoalmente estar falando do teu produto, explicando, tirando dúvidas, as pessoas vendo, você acaba humanizando mais a tua empresa, né? Com relação a isso. Então, isso eu acho legal, né? As pessoas entendem que a gente faz um produto para atender a necessidade deles e eu gosto de escutar as pessoas, ver as dicas que eles dão para a gente estar aperfeiçoando e melhorando, né, cada vez mais os nossos produtos. A gente tem novos produtos já em projeto, que a gente está fazendo, desenvolvendo. Legal. Provavelmente a Pet South sempre é a feira que a gente... Que lança, né? Com certeza, todo mundo. Então, né? A gente sempre pretende fazer os lançamentos, sempre a gente faz lá. E já faz, graças a Deus, faz alguns anos já, que eu nunca vou numa feira sem uma novidade. Jura? Que coisa boa. Faz uns 4, 5 anos que a gente está assim já nessa pegada de sempre ter um produto diferente, um produto novo. E essas ideias de produtos novos, você traz ou você pega dos groomers também? Então, é uma pesquisa que a gente faz, né? Na verdade, eu tenho uma ideia, começo a pesquisar aquela ideia, vejo se aquilo é viável ou não, começo a apresentar essa ideia para alguns groomers, e a gente tem hoje quase, sei lá, acho que uns 30 groomers que são parceiros, inclusive muitos são parceiros nossos, né, de marca.
E a gente costuma ter esse contato com eles. Eu explico a minha ideia e vou pegando esses feedbacks deles, né? O que eles acham, o que pode ser feito, o que pode mudar, o que pode aperfeiçoar. Enfim, acho que tem que ter essa pesquisa, né? Como em qualquer ramo, né, do mercado, você não vai lançar um produto sem antes pesquisar, ver a necessidade, se realmente... Porque tudo é muito caro hoje para você produzir, né? E você produto novo. trabalha com molde, né? Isso, exatamente. Então não é algo assim que você pode estar fazendo... Você acorda e faz, e se não der certo, tudo bem, né? O investimento antecipado já é muito alto, né? Exatamente. Ó, vou te fazer uma pergunta legal que eu acho que a galera vai curtir. Porque todo mundo quer ser groomer de alguma marca, né? O pessoal tem buscado muito essas referências, assim. O que é que você e a Angelina, né? A Angelina tá aqui na outra salinha aqui, super parceira nossa também, uma querida. Depois se ela entra aqui, não sei se dá. O que você olha quando você vai prospectar um groomer para representar o Omega Pet? Fala didaticamente, porque as pessoas querem isso, né? E muitas vezes não sabem como se posicionar para isso acontecer. Olha, eu não sei se eu sou a melhor pessoa para fazer esse tipo de... Porque eu sou muito coração, né? Muito obrigado, parabéns, eu também. Eu sou muito coração. Então, assim, eu sempre digo o seguinte, tá vendo esse copo aqui? Ele tá cheio quando eu te conheci. E com a confiança, né, que a gente tem pelas pessoas. Eu quero que ele transborde, e não que ele esvazie. Então, as pessoas, claro que normalmente é por algum tipo de indicação. O que essa pessoa representa hoje no mercado. A gente tem várias linhas de características de groomers, né? Tem aquele groomer que é mais marqueteiro, tem aquele que é mais didático. Técnico, né? Mais técnico, exatamente. Então, a gente busca várias linhas de groomers, não existe uma referência. Para se complementar, né? Exatamente, exatamente, para se complementar, falou tudo. Tá, beleza, não, vamos continuar nesse assunto aí. E como é que... Qual o critério de ficar ou não ficar? Você já chegou a desligar algum groomer? Na verdade, a gente não desliga, tá? A gente liga... Eu sempre digo o seguinte... Tá, essa é uma frase que eu já adotei há alguns anos. Eu não dou o peixe. Eu ensino a pescar. Então, quando você traz um groomer para ser nosso parceiro de marca, eu acho que tem que ser uma via de duas mãos. Tem que ir e vir. Então, tem que haver uma troca. Então, a gente vai investir nesse groomer da mesma forma que ele nos entregar conteúdo. Hoje, as redes sociais é uma ferramenta que a gente tem muito forte, né? Hoje, nenhuma empresa vive sem um marketing digital. Não tem como. Não tem como. Então, o que nós precisamos, né? Mostrar o nosso produto. E quem que vai mostrar o nosso produto? Quem que vai falar do nosso produto? Quem é a referência? Quem que é a referência? São os groomers. Então, eu até brinco com alguns, assim, eu falo, gente, vocês são uma Ferrari andando igual um Fusquinha. Porque vocês não produzem conteúdos dentro daquilo que a gente precisa, né? E não é a gente. Quando eu falo a gente, pena que a Angelina não está aqui junto conosco aqui. Que ela que o cuida, próximo a gente faz com ela. Ela cuida mais dessa parte comercial. Então, o nosso cliente, o nosso parceiro lá do outro lado, que tem interesse em ter um produto nosso, ele tem N dúvidas sobre o produto. Às vezes, dúvidas que para nós é óbvia, mas ele não sabe, né? E quem que teria que esclarecer essas dúvidas? Falar do uso do dia a dia do equipamento, normalmente, é as pessoas que utilizam, no caso, as pessoas que nos representam, né? Sim. Então, essa é uma característica principal. Então, a gente dá bastante apoio para aquele que é mais marqueteiro, que é aquele que fala mais da marca. Que entrega mais. Faz parte do jogo isso, né? Eu sempre falo para os meus lá, né? Eu falo assim, vocês são influencers dentro da nossa companhia. E cadê, né, o material? Você falando, cara, eu vejo lá, Gabriela Pugliese, Boca Rosa, elas mostram todo dia elas fazendo chá. Ai, gente, tô aqui fazendo desinchar. Falando a mesma coisa, né? Mas e aí? Agora o groomer insiste em falar, não quero falar todo dia que eu uso o produto. Né? Então, eu acho que pra você que tá vendo esse podcast, tanto que você já é de alguma marca, ou você que não é, cara, entregue conteúdo. Sim. O mercado de influenciador digital, ele é crescente. As pessoas compram porque veem outras pessoas usando. Né? E eu acho que isso falta muito no nosso mercado. Agora eu vejo uma linha que nem a sua, né? Imagina quantos produtos você tem. Muitos. E cada produto tem uma aplicação, uma entrega. Então, assim, você ficaria um mês, acredito, falando ali de produtos diferentes, né? E levando informação, entregando informação. Dentro da Ômega também, nós temos, só modelos de máquinas, nós temos 8 modelos hoje de máquinas, tá?
Nós temos as banheiras e temos os canis, 3 modelos de canis. Uhum. Então, assim, conteúdo tem bastante. Tem muito. E dúvida, nossa, pena que a Angelina não está aqui, que ela ia falar, ela que vai estar mais. Mas às vezes ela me pergunta coisas assim que eu falo, nossa, que os clientes vão perguntar para ela, né? Eu falei, mas isso para nós parece ser tão óbvio, né? E a gente tem que... Tanto é que a gente vai começar, nós, né, vamos começar a gerar esses conteúdos. Eu já comecei o ano passado no projeto, só que a correria, como você falou lá do trabalho, né? A gente vai meio que deixando essa parte de marketing meio de lado. A gente faz urgente. Né? Exatamente. A gente faz aquilo que... Eu até tinha uma agência que ela pegava no meu pé, né? A gente marcava todo mês, ela ia lá, como você está fazendo hoje? Eu gravava ali e tal, fazia para poder fazer o troço desenrolar, porque senão não vai. Então, se você seguir nas nossas redes sociais, lá no Instagram, tem alguns conteúdos que eu gravei. Qual é a rede? Omega Pet Equipamentos. Omega Pet Equipamentos. Isso. Vamos colocar embaixo aqui. Isso. E aí? Tem então, lá o conteúdo. A gente precisa, né? A gente precisa disso. Nós, como empresa, nós precisamos desse conteúdo. Eu vou então, falar isso, o que eu faço. É o ponto principal para uma pessoa hoje. Vou falar aqui uma influencer nossa hoje, que ela se tornou influencer sem ela querer. Legal. Né? Você tenta ser breve aqui. Pode? Não, a gente está bem. Ela estava interessada num produto nosso e da concorrência. Uhum. Aí ela fez uma enquete. Eu não gosto dessas coisas de comparativo, né, nas redes sociais, mas o pessoal, né, mas o pessoal faz. O pessoal faz. E daí, por sorte, essa enquete deu empate. Empatou. Só que ela optou em pegar o nosso equipamento. E como ela tem um número gigantesco de seguidores, ela se achou, né, por bem... Que tinha que falar, né? Tinha que falar o porquê que ela optou pelo nosso produto. Aí ela fez uma live falando do nosso produto. Aí a Angelina me mostrou. Ela falou, parece que eu tô vendo você, Alexandre, falando disso aqui. Ela parecia eu explicando o nosso equipamento. Uhum. Ela falando em detalhes o porquê que ela optou em ter uma máquina da Omega Pet, porque ela é mais econômica, porque ela agiliza mais o processo de secagem. Olha o pitch, Brasil! Porque ela... Entendeu? Então ela começou a falar. Aí nós estávamos com um projeto novo de trazer novos groomers. E eu falei, não, eu tenho que conversar com essa pessoa. Que massa. Aí fui lá, conversei com ela. Gente, eu ela sempre falo que entregar mais que o combinado dá resultado. Exatamente. Eu sempre falo, Exatamente. faça isso. Exatamente. E esse é um dos critérios que a gente usa para ter groomers no nosso time, Sim. né? Hoje a gente tem um time principal que, né, tá entre 11 pessoas, acho que a gente tem 11. E o nosso time de regionais que tem quase 20 pessoas. E aí as pessoas falam assim, mas você tem muito groomer. E vou ter mais. Porque pra gente ser grande, a gente precisa ter gente falando do nosso Penso produto. da mesma forma. Agora, o critério de ficar ou não ficar é a entrega. Não importa se você é o melhor do mundo, se você é o mais campeão, se você ganhou e aquilo tal. que eu te falei, né? Eles querem mostrar que eles são. E não que eles estão. Mas na verdade a Ferrari dentro da garagem não tem serventia nenhuma. É o que você falou. Né? Exato. Exatamente. Eles têm que mostrar, né? Eles têm que mostrar o porquê que eles querem estar ali. Acho. Não falar, não, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Não, quero que você faça. Então. E eu acho que o mercado pet é muito benevolente com isso. Porque assim, a gente vê no mercado humano, mercado estético, né? O mercado de beleza, mercado de suplementos. Cara, a gente tem reality de suplementos. Os caras ficam dentro da casa usando suplemento, mostrando, né? Você já viu isso? Não sei, tem um nome pra isso. E assim, eu acho que a gente é muito até bonzinho. Ah, não, beleza, não quer falar, não fala. Eu acho que não é o futuro do mercado. Eu acho que uma publicidade bem feita, uma coisa orgânica, uma coisa, né, que não é tão forçado, ela vale muito a pena. Mas ela precisa existir, precisa acontecer, de alguma forma ou não. Se você não consegue fazer você natural, contar as experiências que você tem, seja ela qual for no teu dia a dia ali dentro do Banho Tosa. Acho que isso dá muito engajamento hoje, né? Você não precisa vender o produto. Você deixa que o próprio produto se vende. Fale dele que ele mesmo se vende. Só que você tem que falar. E outra, entregar, né? Entregar, se você fala de algo que você entrega, não tem problema nenhum. Né? O Jerônimo Temer fala, o problema não é vender, o problema é não entregar. Então, se você confia no seu produto e você falar dele, ele vai vender e vai entregar, né? E uma coisa assim, jamais falar algo que o produto não entregue. Eu também acho. Eu acho que você tem que ser extremamente honesto com o cliente e ponderar tudo aquilo que você vai falar. Não falar besteira, né? Porque tudo que você fala está registrado. Mas acabei de falar um monte de coisa aqui. Não é feedback, tá, meus amores? Que eu falo para vocês. Exato. Eu tô falando isso para outros groomers que estão começando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, financeiramente, assim, hoje você chegou num lugar legal, num lugar bacana? Não. Não? Ainda tem muito ainda pela frente. Deixa Deus agir. Gente, o Alê, eu acho ele muito vencedor, sério.
Ele fez uma feira linda o ano passado, na Pet South. Sim. E ele fez o próprio stand dele, praticamente, né? Praticamente Sim, com as próprias sim. mãos, né? É, Você mandou fazer e tal. Na verdade, eu gosto muito, faça você mesmo, né? Você tem essa filosofia, essa cultura. Não sempre, mas Tá. na boa Nossa, eu não parte tenho das nada vezes. dessa cultura, eu não tenho Sabe nada. por que eu te falo tenho isso? essa ideia e Porque eu já tive várias experiências em contratar empresas, né, para fazer. E não entregar. E não entregar da forma que você quer, você se estressa, de eu ter que a feira tá prestes a acontecer e tem um holofote lá em cima que não está posicionado do jeito que eu quero, de eu ter que pegar uma escada e ir lá e subir. Tá. E eu não tenho vergonha disso. Às Não. vezes o pessoal fica, pô, mas você vai subir lá? Eu falei, gente, Não, qual o eu problema? acho que a gente tem que fazer Se for o preciso, eu negócio vou. funcionar, exatamente. O negócio tem que funcionar, independente de quem esteja lá, vai ter que acontecer. E aí? E ali é a nossa vitrine, né? Então, chegou no momento, você tem que estar lindo e maravilhoso. Sim. Não interessa que você está com a noite virada lá, que você amanheceu montando... Nossa, não fala não. Pelo amor de Deus. Você entendeu? Mas é assim que acontece. É assim que acontece. Você sabe que quando a gente foi fazer o Mundo Grum, a gente precisava de um apresentador, né? Aham. Porque, tipo, tem que ter uma pessoa, né, que faz as passagens, E aí o Rodrigo falou... E nasceu... fez o orçamento, né? É. Aí nasceu a Priscila Nasceu a apresentadora, né, Rodrigo? apresentadora. O Rodrigo falou assim, a gente não vai E que pagar. bom que nasceu, né? Que bom que nasceu. Puta, mudou Nossa, minha vida, cara. Olha aí. Eu falo que o Mundo Grum é um jeito muito lindo que eu encontrei de cumprir meu propósito, cara. Não, Né? e Porque a assim... gente contribui muito com a vida das pessoas aí, é muito legal. É a mãe da criança, né? Então, por que não você conduzi-la? Né? Exatamente, é muito legal. E assim, foi algo que eu precisei continuar me desenvolvendo e aprender novas coisas, né? A gente sempre vai estar... Olha, o ser humano que achar que sabe tudo... Acabou, né? Acabou. Morreu. A gente vai estar sempre aprendendo. Eu quero estar no meu último dia de vida aprendendo ainda. Ô, Ale, me fala uma coisa aqui, ó. Tira a sandália da humildade agora, porque eu sei que você é muito humilde, né? Mas me fala aqui uma habilidade que você fala assim, Pri, isso aqui eu sou muito bom. Isso aqui me trouxe até onde eu tô hoje. Cara, acho que Um eu sou comportamento seu. Eu sou muito corajoso. Muito, Corajoso. Que delícia. Eu não tenho medo de encarar as coisas. Quando você quebrou, assim, a última vez, me conta um pouquinho. Quando eu quebrei... Por que você quebrou? O que você fazia, doideira? Não. A última quebrada... Você é gastão? Hoje eu sou. É, né? Hoje eu sou, mas... né? Eu sou a mulher da relação, né? Ah, é? É aquilo que fala. Ela não gosta de gastar. Eu não passo vontade mais. Graças a Deus não passo vontade. Legal. Na verdade, foi quando eu entrei na área pet. Ah, tá. Você tinha loja, né? Isso. Eu tinha um salão de cabeleireiro. Uhum. Aí o meu irmão tinha acabado de montar um pet shop na garagem, como vários, né? Muitos que estão assistindo aqui. Empreendedores. Uhum. Ele tinha acabado de montar um pet shop na garagem do meu pai. E estava começando. E daí apareceu, eu tinha o meu salão no centro da cidade e nós éramos clientes desse pet shop. Aí eu fiquei sabendo que esse pet shop estava para vender e ofereci para o meu irmão. E ele falou, cara, eu sozinho não vou comprar, mas se você quiser entrar comigo nessa jogada, vamos embora. E eu sempre fui empreendedor, falei, vamos ver então qual que é essa aí. Aí caiu de paraquedas a Angelina e a minha cunhada na época, hoje ele é separado dela, mas na época eles estavam juntos aí. Caíram de paraquedas. Super bem. Cara, se eu te falar... Hoje a minha ex-cunhada trabalha com meu irmão. Ai, que top, gente. A minha ex-mulher trabalha conosco na empresa. A mãe das minhas 2 filhas e do meu filho que faleceu. Alexandre é maravilhoso. Que mal nisso. Por que eu te chamo de Alexandre? Ale, né? Ale, né? Eu chamo de Ale, você não é. Enfim... Aí, o que acontece? Voltando lá, né? Como que nasceu... quando eu quebrei e nasceu uma Mega Pet ao mesmo tempo. Ah, legal. Foi as duas coisas simultâneas. Mas você quebrou feio? Quebrei de morar 2 anos no mezanino do meu pet shopping. Nossa. Olha isso, gente. Eu gosto de trazer isso. Porque realmente, quando você vê um empresário numa feira... né, com alguma autoridade, né, que o Ale já tem, né, autoridade no mercado, o Ale tem uma competição, né, que ele faz, vamos falar disso daqui a pouco. A gente acha que, tipo assim, sempre foi assim. E, na verdade, não, né? Esse cara, 12 anos atrás, estava morando no mezanino do pet. Exatamente. Né? E, assim, precisou se reinventar. Voltando, né? Como que eu entrei nesse mundo pet? Eu tinha meu salão de cabeleireiro, apareceu essa oportunidade de comprar... Eu devo estar falando super alto, né? Que eu tô super empolgada. Apareceu essa oportunidade de comprar um pet shop, eu ofereci para o meu irmão, ele sozinho não quis, me chamou para a sociedade, a gente acabou indo para essa sociedade. Ok. Aí perdi meu braço direito dentro do meu salão, que era minha esposa, a Angelina. Ela era minha escovista profissional, top lá. Foi pro pet shop, e ela adorava cachorro, adora até hoje, nós somos cachorreiros, né?
Só que ela viu que não era bem da forma que ela imaginava, né? O que ocorreu? Passado alguns meses, ofereceram para nós uma distribuidora de produtos para pet shop. Olha que doideira. E vai nós de novo, né? Lembra lá? Claro, Nome é doidão. trabalho, sobrenome era extra. E a gente tinha um capitalzinho disponível, resolvemos investir, ampliamos mais o negócio, montei uma fábrica de coleira. Tipo, a gente deu um upgrade ali na distribuidora. Só que nós compramos gato por lebre. Ingênuos, na época. Sim. Acreditamos naquilo. Aquilo que eu te falei, né? Do copo cheio, né? Sim, Ele chegou você em- sempre acredita que vai dar certo, né? né? Só que quebrei. Só que aquele velho ditado, né? Todo mundo fala, Deus escreve, certo? Por linhas certas. Por linhas tortas. Né? E era exatamente isso. As linhas estavam todas tortas, Uhum. mas lá na frente ele sabia o que ia acontecer, né? Ah, com certeza. Lá na frente ele já desenhou tudo. Só que a gente sempre fica imaginando por que tudo aquilo está acontecendo. Meses antes, eu tinha tirado um carro zero, no valor de, sei lá, hoje não sei contar, mas era 100 e poucos mil. Como cabeleireiro, não tinha nem... E daqui a Tava pouco- bem, né? Tava bem, Tava tava bem, entendeu? Tava bem. E fui inventar moda, quebrei. Em pouco menos de um ano, fiquei quebrado. Aí, comecei do zero. Falei, não, vou me reestruturar. E daí, nessa, eu comecei a entrar nessa questão de fabricar equipamentos. Por que eu entrei na fabricação de máquinas de secar? Quando nós compramos essa distribuidora ela tinha uma linha de representação de algumas marcas. Ah, Só que o tá. mercado, ele é muito traíra, né? Uhum. Então, você imagina, o nosso vendedor ia lá, falava do equipamento, o cliente entrava, imagine há 10, 12 anos atrás, hoje a internet está, imagine, na época já existia, ele pesquisava no tio Google ali, achava o fabricante, entrava em contato direto com o fabricante, Ah, tá. acabava comprando Pulava a direto, etapa. pulava a etapa da distribuição. Aí, meses depois, o nosso vendedor ia lá, visitava o cliente feliz da vida. Ah, sabe aquela máquina que você falou? Comprei. Tá? Inclusive com preço melhor do que você tinha oferecido. Ah, entendi. Daí, e nós vimos em cima do nosso fabricante que ele representava, o fabricante que a gente representava. Não, infelizmente não vou poder pagar comissão, porque já dei um valor diferenciado. Falei, ok. Aí que surgiu a oportunidade de eu começar a fabricar equipamentos. E nós éramos o que apagava a fogueira dos fabricantes, que nós tínhamos assistência técnica desses caras. Ah, que coisa boa. Aí você foi aprendendo. Aí eu fui aprendendo. Ah, sem vergonha. Entendeu? O que aconteceu? Eu cheguei pro meu técnico e falei, cara, o que mais dá problema nesse equipamento aqui? Aí ele começou a pontuar algumas coisas. Nós tínhamos o banho tosa, cheguei no meu tosador, o que você não gosta desse equipamento? O que você mudaria? Aí pontuou outros detalhes. Ah, o primeiro animal seca de uma forma, o segundo seca de outra e tal. Opa, então tem coisas aqui que a gente pode melhorar. Aí, quando nasceu a primeira máquina da Ômega, nós desenvolvemos um equipamento com 4 lugares. E tinha o mesmo tamanho, uma máquina convencional. Eu resolvi fazer um equipamento um pouquinho maior. Por que eu entendi? Aquele equipamento, se você observar um equipamento hoje que existe no mercado, ele cabe animais grandes, você retirando a divisória do meio. Sim. São poucos modelos que você consegue colocar 2 animais grandes em cada compartimento. Então, ou seja, ele é pequeno para um animal grande, cada compartimento. E grande para um só. Para um animal médio. O que eu fiz? Eu aumentei um pouquinho mais, fiz o segundo andar, né? Fiz o sobradinho, né? A turma até brincava no começo, né? E fiz uma máquina de 4 lugares. A primeira máquina que a Ômega desenvolveu foi uma máquina de 4 lugares. Você sabe o dia, assim, que você lançou? Cara, eu tenho um vídeo no YouTube da É? primeira máquina, feliz da vida, aquele vídeo amador, assim. Ai, que delícia, né? Não tinha nem marca ainda, não tinha Aham. etiqueta, não tinha nada. Que legal. E, enfim, aí surgiu a primeira máquina. E ali a gente começou a aperfeiçoar. A gente foi melhorando. E aí você começou a vender. Aí comecei... Não, mas no começo não foi assim não, filha. Era uma máquina a cada 2, 3 meses. Eu mesmo que fazia, deixava... O nosso banho tosa era do tamanho desse estúdio aqui, um pouquinho maior. E mesmo você quebrado, você continuou com banhosa. Então, deixa eu te contar a história. Sim. Aí quando o meu irmão, a gente quebrou, ele estava montando uma clínica veterinária junto com o Pet Shop. Já tinha melhorado as coisas dele, condições dele. E ele falou, cara, eu vou seguir aqui com a minha clínica. Se você quiser continuar com a distribuidora, você segue. E tinha sobrado equipamento para montar uma única máquina. Tinha matéria-prima para montar uma única máquina de 4 lugares. E a gente quebrado, morando no mezanino. Carro com busca e apreensão. Daquele jeito, né? Já tinha financiado, tentado fazer dinheiro, enfim. Aí eu falei, não vou desistir. Eu acredito nesse projeto aqui, vai dar certo. Aí o que eu fiz? Eu com o salão,
atendendo as minhas clientinhas lá no salão. De cabeleireiro? De cabeleireiro. Tá. Eu conseguia conciliar as duas coisas. Porque Tá. assim, ó, nosso pet shopping era no centro de Curitiba, meu salão era no meio da quadra. Não, O beleza. pet shopping era numa Tá. esquina e o salão era no meio Aham. da quadra. Então tinha dias que eu deixava a Química agindo e ela montar uma máquina. Ah, que legal. Você entendeu? E era assim, desse jeito. Ia lá e cá, o dia todo. Tinha um funcionário só, hoje a nossa empresa tem quase 30 funcionários. Coisa boa, né? É. Então tinha um funcionário só na época. Feliz. Enfim, aí ali começou a Ômega. Eu falei, não vou desistir disso aqui. Aí eu vendi essa primeira máquina, vendi quase que no fio do bigode pro cara, né, compre minha máquina, compre, que daí eu ia começar a reinvestir esse dinheiro. Aí todo o dinheiro que entrava, eu fui reaplicando em matéria-prima, e fui reaplicando. Quando eu entendi que estava já um volume legal, aí eu comecei a investir na certificação de metro, porque nós não tínhamos certificação de metro. E isso era algo que impedia deixava pra trás muito, também, né? impedia muito o crescimento da empresa. Por quê? Porque eu não conseguia aparecer nas grandes feiras. Ah, tá. Eu só pude entrar no circuito das grandes feiras quando eu consegui a certificação de metro, que é algo, infelizmente no Brasil, é algo muito burocrático, né? Se exige muito, custa caro, não é barato, tá? Uhum. Por isso que às vezes você vê algumas marcas aí com um valor abaixo do mercado, só que são máquinas, infelizmente, que não vão te dar segurança nenhuma, que você não vai ter auxílio nenhum ali, nenhuma, Deus do livre aconteça alguma coisa, você não vai ter respaldo nenhum da fábrica com relação ao equipamento, né? Então, hoje a Ômega fabrica equipamentos atestados pelo Inmetro que te dá total garantia e segurança no uso do equipamento. Isso tem um custo. Todo ano a gente tem que fazer uma revisão, né? Acho que dentro da tua área, o teu segmento também. É outro órgão, mas também É o mapa, né? Tem vários. monitora isso, né? Como tudo tem que ter, né? Essa fiscalização. Que é bom, por sinal, né? Muito bom. Tem que ter, né? Regula, né? Exatamente. Então, quando eu consegui dar essa virada de chave e ganhei a certificação, eu me recordo que eu conseguia fazer feiras pequenas nesse período. E daí eu fiz um amigo, o Renato, ele é da área veterinária e da área humana. Ele vende equipamentos tanto para a área humana quanto para a área veterinária. E ele me convidou, falou, Ale, surgiu uma modalidade nova na Pet South America, do Sebrae, é uma linha lá do Sebrae, é stand box. Você não tá afim de ir? Eu falei, cara, eu acabei de pegar a certificação, não tô preparado para isso. Eu queria chegar lá, né? Bombando, né? Bombando não ia porque tinha que ser mais Sim. humilde, né? Mas um pouquinho melhor. Falei, mas quanto que é isso aí? Aí eu me recordo que ele falou, cara, é 4 mil. Falei, mas 4 mil para cada um de nós? Ele falou, não, cara, é o espaço, porque é subsidiado pelo Sebrae, não sei o quê. Falou, que legal. Então vamos, 2 mil, você dá um jeito, rapa o cofre aqui. Imagina, 2 mil para mim naquela época era um monte de dinheiro, né? Aí eu me recordo que foi eu e minha filha, a Angelina, não pôde ir, porque eu tive que ficar cuidando do pet shopping. Foi eu e minha filha. Minha filha nunca tinha participado de uma feira. Aí a Angelina falou assim, leve a Amanda. Minha filha mais velha das meninas, né? Leve a Amanda junto, que vai ser interessante para ela essa experiência. Aí nós chegamos, o stand tinha 2 metros de largura de frente, por 3 de profundidade. A minha máquina tem 1,74 m. Meu Jesus amado. Que eu tinha na época, né? Era só a máquina. Era só a máquina. Daí esse meu amigo, como ele vendia equipamento inalatório, é uma maleta, né? Pequeno. Pequeno. Ele falou, não, cara, eu coloco em cima da tua máquina. Vamos lá, o importante é a gente estar Que aparecendo. cara legal, hein? Não, vamos embora. Eu não tinha preguiça. Eu me recordo que eu aluguei uma carretinha, coloquei uns 8 equipamentos dentro da carretinha e fui. Eu tinha uma Duster na época e fui pra feira. Com dinheiro contado para ficar os 3 dias de feira e o combustível. Se tudo desse errado, eu tinha dinheiro para voltar. Sim. Só que era eu, Amanda, né? Ia ficar num hotelzinho barato e era aquilo ali. Era tudo ou nada. Tinha que vender porque o dinheiro que eu tinha aplicado em equipamento, enfim, estava tudo ali. E graças a Deus foi uma virada de chave. Jura? Eu vendi tanto nessa feira. É uma história para um outro podcast também, que se eu for contar em detalhes, né? Mas, enfim, tentaram nos derrubar, resumir, e o tiro saiu pela culatra. A gente pegou um espaço melhor. Enfim, no primeiro dia eu tive que sair daquele espaço, vou resumir a história, porque aí eu descobri que aquele espaço não comportava o equipamento que eu estava utilizando, ou eu saía da feira, ou eu pegava um espaço maior. E eu não tinha dinheiro para pegar um espaço maior. Entendi. Aí o que você faz? Você começa Acessar, né? acessar direto o canal lá, né? Aham. Só que antes de você acessar o canal, né, você tenta alguns... Sim. Liguei pro meu pai, preciso de dinheiro emprestado. Falei, filho, você tá maluco? Você vai se endividar nisso aí. Eu falei, pai, meu pai é pastor. Eu falei, pai, o Deus que eu sirvo é maior que qualquer um. Primeiro dia de feira, eu nunca tinha vendido uma máquina no primeiro dia de feira.
chega uma madame desses pet shops chiques ali da Zona Sul aqui, né? Estamos na Zona Sul. Eu tive que tirar o meu equipamento porque eu fui pegar um equipamento maior. Aliás, menor, né? E eles queriam me boicotar da feira. Literalmente era isso que estava acontecendo. Ou você pega um espaço maior... Ou um equipamento menor. Ou você sai da feira. Tá. E eu não tinha dinheiro para fazer aquilo. O que eu fiz? Eu falei, eu vou ter que ir. E eu rotando grosso. Não, eu quero então esse espaço que era atrás do meu concorrente. Coincidentemente, não existe coincidência, né? Você me fala que tem cristocidência, né? Esse espaço era atrás do meu concorrente. Falei, eu quero esse espaço aqui, então. Que era de frente, assim. E aí eu não tinha dinheiro. Falei pro meu pai falou, filho, eu não tenho, nem que eu tivesse dinheiro, eu não ia te emprestar que você vai se endividar. Eu falei, pai, o Deus que eu sirvo é maior que isso aí. Não acredito que o senhor está me falando isso, mas tudo bem. Aí, em resumo, tentar encurtar a história, porque o tempo é curto aqui. Tive que tirar o equipamento. Eu me recordo, essa cena ficou gravada, assim, parece aquelas coisas de filme, assim, né? Sim. Eu saindo, veio 3 armários, né, os segurança. Agora você vai ter que tirar, que estou com o contrato em mãos, a partir de amanhã você já pode mudar, mas infelizmente esse equipamento não pode ficar aqui. Você vai ter que sair com esse equipamento. Falei, mas eu não vou perder o primeiro dia de feira, eu vou trazer um equipamento menor, que era a nossa Júnior, né? Já tinha Júnior. Já tinha Júnior, que era de 2 lugares. Então eu vou trazer essa máquina, ok, então. Ela é metade do tamanho, ok. Tô saindo com o equipamento, olho para trás da minha filha, que nem você ficou agora, com o olho cheio de lágrimas. Eu fiquei mesmo. Ela sabia o quanto que era importante para nós estarmos ali, para mim o quanto que significava isso. Eu olhei para trás e vi ela com o olho cheio de lágrimas, assim, né? Tentei me segurar. Daqui a pouco eu volto com outra máquina. Quando eu tô chegando com outra máquina, vem essa senhora. Madame. Histérica. Cadê a minha máquina de 4 lugares? Porque eu rodei a feira inteira e não vi nenhum equipamento igual a esse. E eu vim buscar, eu quero essa máquina. Vocês já venderam? Não acredito que vocês já venderam. Aí minha filha, né? Ai, Alexandre! Depois eu contei essa história, né? Depois eu contei essa história pra essa... Olha que depois eu vou contar. Eu tô pulando as etapas. Aí minha filha falou, não, é que ela já foi vendida, mas nós temos mais no estoque, como de fato tinha, né? Só que a gente teve que tirar a máquina dali. Tem que gerar um... Aí minha filha pergunta, qual que é a forma de pagamento? Como que a senhora vai pagar? Que nós podemos fazer em 12 vezes ou... À vista com desconto. Ela falou, não, eu quero pagar à vista, eu não compro nada fiado. Meu Jesus. E adivinha? O valor à vista era exatamente o valor que a gente precisava para pagar a feira. Ai, gente do céu. E aí? Aí você já voltou para trás. Não. Gente, é o que eu quero dizer, né? Então, quando você confia, lembra que eu te falei dos 3 pilares? E é isso aí. Mente, fé e corpo. Exatamente. Então, o que acontece? Aí, essa mulher, ela não sabia a bênção que ela foi na nossa vida, porque eu não sabia o que eu ia fazer para pagar a feira, que era uma incógnita, né? Se a gente ia vender ou não, né? Mas a fé era maior. Enfim, a feira aconteceu, eu levei acho que uns 60 dias, mais de 60 dias para entregar todos os pedidos que nós fizemos. Foi uma virada de chave na empresa, que eu não imaginava, eu só me lembro que eu ligava para a Angelina, compra matéria-prima, aí porque nós estamos vendendo, compra matéria-prima. Quando eu chegar, tem que estar produzindo. Vai ter que estar fazendo. Exatamente. E foi acelerando todo o processo. No ano seguinte, aliás, uns 2 anos depois, não foi no ano seguinte, uns 2 anos depois, essa mesma cliente voltou no nosso stand. Eu comprei uma máquina de vocês lá na primeira feira. Nisso a gente já estava com um stand melhor, uma apresentação melhor e tal. Aí a Angelina contou para ela. Nossa, meu. Aí a Angelina contou para ela. A Angelina tem uma memória de elefante. Ela lembra de todos os clientes. Aí quando a cliente falou o nome do pet shopping dela, que ela tinha, e ela estava ampliando, ela queria mais uma máquina nossa. A senhora, então deixa eu te contar, deixa eu chamar meu marido aqui, né? Ela veio lá na feira acontecendo aquele vucu-vucu, falei, nada, falei, então eu vou te contar a história que aconteceu realmente. Aí contei a história para ela, aí falei, inclusive eu vou te dar um desconto especial, porque a senhora fez parte da história da Ômega aí. A senhora não sabia, mas a senhora, naquele momento, salvou a gente ali, porque podia ser que desse tudo errado, né? Podia. Né? E a fé sempre te moveu, Lembra que eu te falei? De coragem? Então, eu tive que ter coragem naquele momento, porque se eu não tivesse, muitas das vezes iam recuar, né? Com certeza. Iam recuar. 90% ia recuar. Entendeu? E ali é a virada de chave. Então, às vezes, a oportunidade está do lado, tá batendo a porta e as pessoas não se abraçam. É aquele 1 metrinho que falta, né? Para você avançar. Às vezes nem 1 metro, é centímetros. É centímetros que faltam ali. E legal, sua filha tá com você também, né? Não, ali, uma coisa e daí eu olhava para o lado, eu via ela falando, e hoje a minha filha, naquela época a gente não tinha ainda fechado o diagnóstico dela,
ela tem também uma doença que ela tem baixa visão. Ah, é? É. Uhum. Inclusive na feira, hoje, ela cuida mais da parte operacional. Ali, Uhum. ela não atende tanto, né? Ela Uhum. ajuda em alguns momentos, mas ela tem uma baixa visão. Ela tem uma doença degenerativa na visão. Uhum. Mas naquela época não, ela estava bem com a visão dela. Né? Quando ela teve o nenenzinho, que acabou acelerando todo esse processo. E eu vi ela gesticulando e falando da máquina, eu falei, essa é minha filha. Que coisa linda. Ai, meu Deus, acabou ali o tempo. Tinha que ter mais uns dois aí pra te gente, contar não, tudo, vai né? ter, vai ter. É. A gente vai combinar quando você já estiver em São Paulo. Quero te agradecer por você vindo pra cá só pra Gente, isso, praticamente, né? Não. É, Foi, né? Só pra isso, né? A A gente vai comer um negocinho depois aí. Vamos aproveitar pra se divertir um pouco, tá? Vamos, com certeza, com certeza. Ó, gente, quero dizer assim, o Ale tá com a gente desde o primeiro Mundo Grum, né? E eu sempre falo que quem honra Isso tem honra. é outro podcast, hein? Como a gente chegou no É Mundo outro Grum. podcast, É outra né? história também legal pra se contar. Mas sempre foi um apoiador, né, da nossa Sim. marca. E a gente já fez muitos negócios Deixa eu juntos. corrigir isso aí. Nós nos apoiamos. Nós nos apoiamos, né? É verdade. É. E a gente tem várias condições, até fazendo um pitch aqui para você ter a sua ômega né? A sua máquina da ômega sim. e usar a nossa linha. Mas o que eu quero mais É te um projeto agradecer... que deu super certo, né? Super certo. Super certo. Mas eu quero te agradecer mesmo pela amizade, tá? A gente já passou coisas assim, não só coisas boas, né? Mas os desafios juntos aí. Sempre, e o importante é a gente estar sempre olhando pra frente. A vida juntos, é feita né? de desafios. Mas se a gente isso não tiver aí. desafio, fica tudo sem graça, né? O Ale, gente, o Ale é meu parceiro comercial, meu amigo, meu confidente, meu brother, aço demais. Ele e a Angelina, um casal maravilhoso. E eu desejo todo o sucesso do mundo pra Omega Pet, pra você, tá? Pra sua família, porque vocês são maravilhosos, viu? Olha, você quer que eu chore agora Eu também? quero que você Você quer que eu chore? Ela quer que eu chore também. Eu quero que você deixe uma última mensagem pra galera, pra todo mundo. Olha, a mensagem é o seguinte, acho que o contexto de todo isso que eu falei, né? As pessoas nunca desistirem dos seus sonhos. E, primeira coisa, eu demorei para entender, estou com 51 anos, mas eu demorei para entender isso. Sempre colocar Deus em primeiro lugar. Um comparativo que eu sempre falo é o seguinte, você é mãe, né? Sim. Eu sou o pai. Você imagine se toda vez que o teu filho tivesse uma decisão para tomar na sua vida, ela chegasse para você e perguntasse assim, mãe, o que eu devo fazer? Como seria mais assertivo, né? Você como mãe, o que você deseja para o teu filho? O melhor. Por que Deus vai ser diferente? Com certeza. Entendeu? Certíssimo. Então, às vezes falta isso nas pessoas. Uhum. Se entregarem Humildade, mais. né? De Se acessar. entregar. Exatamente. Tá aí, de graça. É. Tá aí de graça, ele só tá esperando. E Deus não é intruso, né? Não. Ele Ele só entra se você chamar. só se chamar. É isso aí. Então, é isso que eu digo. Seja corajoso, mas acima de tudo, escutando lá em cima. Top. Maravilhoso. Né? É isso, gente. Ale, obrigada, tá? Imagina, eu que Gratidão agradeço. demais. Por mim, eu ficava umas 2, 3 horas. Ai, deixa eu falar. Nós estamos fazendo o nosso podcast e você vai ter que ir lá. Nossa, Você demais. vai ter que ir lá. E lá não tem hora pra acabar, não, viu? Tá bom. Vai ser chato até o negócio. Ah, vai ser lá? Vai ser lá na chácara? Não, a gente tá vendo um local. estúdio? Tá. Isso, Tá eu bom. queria fazer na chácara, mas daí fica longe da galera. Fica e tal. longe, né? Tá bom. Mas a gente tá fazendo. Legal, galera. É isso aí. Pode falar? Um beijo pra todo mundo, né? Um beijo, manda beijo. pra todo mundo que tá aí. E como a Pri falou, né? Lembra da Omega Pet, precisando de uma Isso. secadora, precisando de uma linha bacana de shampoo, a gente tem uma A gente tem parceria legal. É Vamos isso lá, aí. vamos pra É cima. isso aí. Ale da Omega Pet, muito obrigada. Eu quero dizer pra você uma coisa. Tudo que Deus criou pra você já tá pronto. É só você acessar, tá? Não perca a sua espiritualidade. Eu desejo que você tenha muito sucesso na sua vida. E na próxima semana aqui eu tô com mais conteúdo pra te ajudar a prosperar e pra ser cada dia mais feliz. Amo vocês. Um beijo.